Olá, meus amigos. Mais uma vez com vocês, Luciano da Costa, agradecendo aí o apoio no canal. Muito obrigado pelas felicitações, pelo carinho, pelo amor que vocês têm emanado. Muito obrigado. É o que nós estamos precisando muito hoje na Terra, de amor. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual bem maior do que nós pensamos. Uma coisa é você lidar com obsessores, espíritos que perseguem outras pessoas devido a um problema que houve no passado. Outra coisa é você lidar com um especialista das sombras que já vem durante muitos milênios fazendo mal e que já tem a larga experiência de 2, 3, 4 exílios planetários. São espíritos dotados de uma psicologia, de um conhecimento psicológico, um espírito que domina quase todas as técnicas conhecidas de domínio mental, de influência mental. São espíritos que fazem uma análise dos seus alvos, puxam a ficha reencarnatória daqueles alvos. Espíritos que usam até a tecnologia a seu favor para dominar as mentes e com isso arrebatar a maior quantidade de pessoas possível para que essas pessoas sejam levadas para outros orbes e sirvam de, vamos dizer assim, sirvam de escravos para que eles consigam manipular. São espíritos que já foram exilados mais de 2 vezes, 3 vezes. São espíritos que conhecem bem o espiritismo a fundo, conhecem o Evangelho de Jesus a fundo, e eles sabem os pontos críticos e as falhas aonde eles podem ali deturpar o conhecimento trazido e manipular aqueles encarnados. Como se não bastasse toda essa estrutura trevosa que existe, que há aqui na Terra, como se não bastasse, contamos também com as nossas imperfeições, com séculos e séculos de reencarnações, assumindo posturas equivocadas, viciados em alguns problemas morais. Isso não é fácil, não é? Então, esses espíritos vão fazer de tudo para arrebanhar, para recrutar o maior número de almas encarnadas. E eles não vão ficar apenas através das influências espirituais. Porque da mesma forma que existem esses seres com toda essa tecnologia voltada ao mal, existem também os guardiões planetários, os Exus, os caboclos, os preto-velhos e demais entidades que estão ao nosso lado prontas para nos auxiliar, desde que nós vibremos com a energia e o pensamento correspondente a esses espíritos. Mas esses espíritos trevosos, eles não atuam apenas no campo espiritual, em cima das pessoas. Eles querem utilizar seus médiums, seus representantes aqui. E aqui no bastidor da vida, aqui entre nós, quando nós mergulhamos na carne, a influência do corpo físico é muito grande sobre o nosso espírito. É muito grande. E chega a nos desorientar a tal ponto que muitas vezes o mal está na nossa frente, assim como também a luz está na nossa frente, e nós não percebemos. Tamanha a influência desse corpo e tamanho a psicosfera terrena, como ela é difícil e dura. Muitos espíritos bons, espíritos que já têm uma certa evolução, reencarnam na Terra e não conseguem evoluir, ficam estacionados, presos em algum problema. É verdade. Isso acontece muito. Então, é necessário que nós conheçamos, que nós compreendamos as estratégias que são usadas. A primeira coisa que os espíritos das sombras vão fazer
é evitar que nós tenhamos acesso aos conhecimentos que irão nos libertar. A própria codificação para vir à Terra não foi fácil. Não foi fácil. A própria codificação para nascer, ela sofreu uma influência terrível. Vamos recuar bem antes disso, bem antes. Vamos recuar na época de Jesus. Hoje Jesus é visto como... As pessoas têm uma ótica, têm uma visão sobre Jesus hoje, já de um Jesus consagrado, de um Jesus, pela grande parte da humanidade, inquestionável. Os séculos se encarregaram de santificá-lo, de transformá-lo até na própria divindade, ou num pedaço dela. Isso é um dos dogmas da teologia, que diz que Deus está dividido em três. É um dogma da Igreja Católica e de uma parte da Igreja Evangélica, que acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo como uma unidade. Transformaram Jesus num Deus. Engraçado que colocaram Jesus numa situação tão alta, mas os ensinamentos morais deles não são praticados. Porque ao longo da história, as instituições que tinham como missão representá-lo levaram o povo ocidental a lutar contra os muçulmanos. As guerras santas, de espada em punho para tomar o Santo Sepulcro. Ricardo Coração de Leão, Luís XI, Luís XII, diversos reis da Inglaterra e da França incentivavam as pessoas a lutar contra os irmãos muçulmanos, num comportamento totalmente adverso daquele que o homem de Nazaré pregou. Então, até a missão de Jesus para vir aqui foi difícil. Os seres da escuridão, principalmente os dragões e seus ministros, os espectros, espíritos altamente vampiros com uma capacidade de puxar energia altíssima, colavam nos sacerdotes, nos doutores da lei da época, que manipulavam toda a mentalidade religiosa. Aqueles espíritos que fizeram parte do Sinédrio, a maioria deles estavam tomados, estavam obsidiados pelos dragões e pelos espectros. E naquela época, há mais de 2000 anos atrás, já existiam as tecnologias dos chips lá no mundo astral. Eles eram monitorados à distância e os seres da escuridão comandavam eles. No livro Maria de Nazaré, psicografado pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês, falando sobre o trabalho de Maria de Nazaré, ao receber a notícia de que o Mestre iria nascer, o autor espiritual narra que Maria, desde cedo, ela demonstrava uma divergência com os privilégios que os sacerdotes do Sinédrio tinham ao receber presentes, doações, alimentos, utensílios, animais, por exercer a função do Sinédrio. O pensamento ortodoxo e radical. Maria é levada para ser educada naquele pensamento, mas ela por dentro não se sentia à vontade com aquelas ideias. Ela estava muitos séculos à frente. O seu espírito, de alta envergadura espiritual, não concordava com muitas atitudes egoístas em nome da religião. Um espírito de altíssima envergadura.
O livro narra, entre outras coisas, que Maria era uma mulher muito à frente de seu tempo, mas que ela não era uma revolucionária que entrava em conflito. Ela ficava para ela. Mas ela, quando começa a se deparar com Jesus, quando ele vai crescendo, ela confessa que ela própria, apesar de ter uma expansão de consciência muito grande, o autor revela que ela não compreendia as posturas de Jesus, adolescente. Achava ele muito à frente, muito mais à frente do que ela. Ora, se ela já era um espírito muito elevado e que ela tem uma certa expansão de consciência, tinha uma visão futura, os comportamentos, os paradigmas, as ideias, as teses que eram colocados na sociedade hebraica e ela não concordava, porque não tinham na sua essência os sentimentos de amor, de fraternidade e de sintonia verdadeira com Deus, ela, quando ouvia Jesus falar, ela considerava Jesus muito difícil de entender, muito à frente de sua época. Claro, a evolução de Jesus era muito, muito, muito maior que a dela. Então, os senhores da escuridão fizeram de tudo para atrapalhar. Só que a assistência espiritual em cima de Jesus era muito poderosa e muito grande. E a obra foi feita. As palavras foram ditas. Então os seres da escuridão, eles vão recrutar os seus encarnados aqui na Terra. E eles fazem isso, primeiro, fazendo um prévio estudo daquele espírito. Eles não vão assim em cima de uma pessoa e vão obsediar uma pessoa. Não é dessa forma. Primeiro, eles levantam a ficha kármica daquela alma. E eles convocam os maiores especialistas, os psicólogos, os terapeutas da escuridão, para entender aquela alma e atacá-la e trazê-la para o seu lado. Para que essa pessoa encarnada, porque o seu perseguidor, o missionário, está encarnado, não é? Os doutores da lei, o Sinédrio, capitaneado, liderado por Caifás, Anás e outros sacerdotes, extremamente arrogantes e orgulhosos, que gostavam de ditar as verdades para o povo, estavam em sintonia fina com essas entidades, porque eram espíritos extremamente doentes, moralmente falando, já vinham de muitas reencarnações doentes. Na época de Allan Kardec foi a mesma coisa. A mesma coisa. O missionário reencarna com a missão de recepcionar o Consolador prometido por Jesus, dito lá em João, capítulo 14. Eis que vos enviarei o Consolador prometido, que falará de mim e do Pai. Ainda tenho muita coisa para vos dizer, porém, agora vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Consolador, dirá tudo o que eu disse e dirá ainda mais coisas. Vem o Espiritismo. Em 3 de outubro de 1804, nasce o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que seria futuramente chamado de Allan Kardec. Muitas perseguições, muitas críticas, até as próprias obras escritas por ele foram consideradas, foram questionadas. Allan Kardec, na famosa Academia Dharma, ele recebeu prêmios. Qual o melhor método de ensino para a juventude? Curso de aritmética, curso de gramática e por aí vai, gramática francesa. Ele era um mestre-escola, discípulo e formado no renomado Instituto Yverdun, na Suíça, discípulo do renomado pesquisador e estudioso Henrique Pestalozzi. Este discípulo de Comênios, e Comênios discípulo de Jean-Jacques Rousseau, o grande humanista da Iluminação na França. Então, o trabalho de Allan Kardec não foi apenas um trabalho de caráter intelectivo, sensato, racional. Era necessário um espírito de muita fibra, de muito amor,
para enfrentar todo o preconceito que caiu sobre ele. Caso contrário, ele desistiria. E ele disse, se não fosse a ajuda dos bons espíritos, eu teria desistido da obra. Muito bem. Mas as trevas trabalharam muito em cima daquelas pessoas para desacreditar aquele trabalho. Não é? Muitos sábios da época ouviram falar sobre as mesas girantes, table tournon, table moving. Vou citar um que é muito conhecido hoje na ciência, Michael Faraday, que elaborou a famosa gaiola de Faraday. É um equipamento, é um artefato que criam ondas psicoeletromagnéticas e evitam com que, por exemplo, se você pegar um celular e colocar dentro de uma gaiola de Faraday, nenhuma onda eletromagnética vai entrar, ele fica isolado, ele não se comunica com nada. Ele não se comunica com absolutamente nada. Pois bem, Allan Kardec responde a Faraday num debate sobre as mesas girantes, que ele disse que esse assunto não era importante, que não merecia atenção e que aquilo ali era para pessoas de baixo nível intelectual. E Allan Kardec responde a ele dizendo que não, muito pelo contrário, que muitos eventos científicos começou com uma observação de algum sábio e ali foi descoberta uma nova lei. Enfim, ele traz aquela argumentação extremamente inteligente e brilhante, mostrando a Faraday que o pensamento dele era preconceituoso e ignorante. Já que os fenômenos espíritas começaram, já que o espiritismo começa com a observação de Allan Kardec, não é? E de muitos outros, da Madame Plenemazon, do Sr. Fortier, do Sr. Didier e outras pessoas companheiras e conhecidas de Allan Kardec, sobre o fenômeno das mesas girantes. Então, eles observam esse fenômeno e ali eles começam a perceber que por trás do fenômeno existia uma outra inteligência movimentando tudo aquilo. Mas as trevas sempre trabalham recrutando pessoas. O grande problema é que nós não percebemos a capacidade, nós não percebemos, digamos assim, as estratégias dos espíritos manipularem as pessoas. Isso afeta até o campo de percepção das pessoas. Muitas vezes nós falamos do campo moral, que temos que ter paciência, humildade, caridade, não é? Temos que perdoar, que amar ao próximo. Mas o que nós estamos assistindo também, além da ausência dessas virtudes e a ausência da persecução dessas virtudes, eu posso não tê-la em abundância, mas eu preciso mirar e perseguir. Eu quero me tornar isso, então eu vou praticar isso. Como é que eu pratico isso? Como é que eu pratico a humildade? Como é que eu pratico a caridade? Como é que eu pratico a indulgência, o perdão? Muito bem. Só que nós estamos assistindo hoje erros crassos, pessoas cometendo erros infantis, como, por exemplo, deturpando a fala das pessoas. A pessoa fala, eu gosto de morango, e a outra pessoa está carregada de tanto ódio e está sendo manipulada pelas entidades que está dizendo, ele está pregando que todos devem comer morango. Há uma deturpação clara sobre isso, muito clara. As pessoas falam uma frase e as outras pessoas deturpam aquilo e não veem que aquilo ali tem uma estratégia e o dedo da espiritualidade. Há o dedo da espiritualidade trevosa, fazendo você ver uma coisa e não entender o que a pessoa está falando. Porque, na verdade, não se quer compreender. Já existe o sentimento de ódio e de mágoa, querendo deturpar o que as pessoas falam. Eu estava conversando com um amigo meu, eu não vou citar o nome dele por uma questão, não gosto de estar citando o nome de pessoa aqui, que é o Pedro. Eu disse, Pedro, vamos parar de gravar vídeos sobre espiritualidade.
Mas vamos parar com isso. Vamos gravar vídeo sobre interpretação de texto. Vamos dar aula de interpretar texto. Texto lido e texto falado. Porque há uma carência enorme de muitos irmãos. Irmãos que têm um trabalho maravilhoso, que têm um trabalho sério, mas estão deturpando tudo que se fala. Não é possível que essas pessoas sejam pequeninas da inteligência. Elas não são. Há claramente uma interferência espiritual, levando a pessoa a deturpar uma fala clara, objetiva, transparente, translúcida, diáfana. Muito clara. Muito bem. Então, esses espíritos, eles vão recrutar as pessoas, eles estão recrutando muita gente. Para quê? Os espíritos, eles recrutam essas pessoas, não é para apenas provocar a briga entre os médiuns, não é isso. Isso ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É justamente para, provocando essa briga, a vibração dos médiuns cai, não é? E aquelas pessoas que são fracas, que não têm experiência, que são fracas de mente, que não têm muito conhecimento, que não têm uma certa maturidade espiritual, elas começam a se afastar do conhecimento. Porque elas vão ver, olha, é um brigando com o outro. Eu estava escutando a mensagem desse médium e agora não estou mais porque disseram que esse médium é isso e aquilo. A primeira coisa, quando você trata uma pessoa que está sendo obsidiada, você percebe que os espíritos, eles querem, a primeira coisa, evitar com que as pessoas tenham acesso à terapia. Eu, como trabalho atendendo pessoas, muitas pessoas que eu indico uma casa espírita, eu explico como é o tratamento, eu esclareço tudo, eu explico o que é uma obsessão para essas pessoas, que muitas não sabem como é, e explico outras coisas. Eu digo, olha, depois dessa consulta, imediatamente ou depois de algumas horas ou alguns dias, você vai aparecer pensamentos para você não ir fazer o tratamento. Mas vá fazer o tratamento. Você precisa ir. E a pessoa me responde, não, Luciano, pode deixar, eu vou fazer o tratamento. A primeira coisa que os espíritos querem é evitar com que as pessoas tenham acesso ao tratamento. Entenderam? Os espíritos obsessores não querem que essas pessoas tenham acesso ao tratamento, que elas não escutem as palestras, porque a palestra é o esclarecimento espiritual, é o conhecimento espiritual. Num determinado livro chamado Guardiões da Verdade, ditado pelo espírito Pai João de Angola, o médium que psicografou a obra foi Vanderlei de Oliveira. Conta a história de uma casa espírita que estava sendo obsidiada por muitos espíritos e que na direção da casa, como médios, dirigentes, tinham muitos espíritos endividados, com vícios comportamentais horríveis. E que esses espíritos, eles estavam na direção e eles eram comandados pelos espíritos trevosos. E os espíritos trevosos descobriram que a casa iria receber uma palestra do médium. E que, se essa casa recebesse a palestra do médium, muitos conhecimentos iam ser passados, iriam abrir muito a cabeça dos médiuns, que estavam com a visão muito radical sobre espiritualidade. Não compreendiam, não entendiam como era o trabalho dos Exus, das pombogiras, dos caboclos. Aquela casa espírita extremamente ortodoxa, onde somente os espíritos europeus é que poderiam trabalhar, ou norte-americanos, por aí vai. Ou outros espíritos. Então, quando as sombras souberam que o médium ia dar uma palestra lá explicando o trabalho, a assistência extremamente eficiente, extremamente amorosa e fraterna dessas entidades, eles desdobraram o dirigente que tinha ligação com eles pela postura radical do dirigente e convenceram o dirigente para que não acontecesse essa palestra. Quando ele volta ao corpo, não lembra,
mas grave, com a intuição muito forte de, na reunião administrativa, ele tocar no ponto. Ele reúne as pessoas lá e diz, olha, não vamos permitir isso por causa disso, disso. Na própria reunião administrativa, uma outra pessoa contrapõe ele, dizendo que isso não existe, que não era postura e etc, etc. Pois bem, depois de muito bate-boca, de muita confusão, vai, não vai, o médium termina proferindo a palestra e a espiritualidade entra ajudando todo o trabalho. Depois que o médium profere a palestra, promove uma ajuda muito grande nas pessoas. Depois que o conhecimento é passado, depois que a fala é passada, depois que as informações novas são passadas, as pessoas passam a ter uma visão diferente. O próprio dirigente é tocado com essa palestra, com essa fala. O próprio dirigente. E, numa determinada conversa íntima, as entidades amigas se aproximam do médium e começam a intuir o médium. E o médium começa a falar, e ele começa a se abrir, contar seus problemas. Aí as entidades atuam no médium e vai mostrando qual é o problema dele. Ele chega a se emocionar e ele reconhece que está sob o domínio das sombras. Tudo porque ele teve acesso ao conhecimento. O que é que está acontecendo hoje conosco? Muitas pessoas estão trazendo conhecimentos complementares aos bons conhecimentos que foram trazidos pelo Espiritismo, por Allan Kardec e outros. Porque a revelação, o conhecimento não para, não cessa. E muitos desses conhecimentos que estão sendo trazidos estão verdadeiramente levando as pessoas ao quê? A amarem, a perdoarem, a reativarem a sua reforma íntima, a aprofundarem essa reforma íntima, a vibrarem no amor. Muitas informações estão sendo trazidas. E o que é que as sombras vão fazer com isso? Elas vão tentar impedir que as pessoas ouçam, escutem aquele médium, aquele palestrante. E aí vai surgir um comportamento do passado. Proibir pessoas de darem palestras, falarem mal da pessoa, atacarem a vida pessoal, inventar mentiras sobre a pessoa. O missionário veio para educar alguns irmãos. E esses irmãos receberam o missionário, trataram com muito amor e com muito carinho, com muito respeito. O missionário despertou. E esses irmãos que receberam ele no início não entenderam que a mensagem era também para eles. E muitos deles, que traziam problemas seculares, reencarnatórios, não entenderam o recado. Acharam que eles são do mesmo nível, são do mesmo entendimento, da mesma evolução que o missionário. Não são. Não são. É preciso uma humildade que vai além de falar manso. É preciso uma humildade sideral, cósmica, onde você entende o seu papel, onde você compreende o seu papel. Então, é necessário que compreenda-se o momento. Muitas coisas que foram ditas pelos espíritos, uma parte foi compreendida e outra parte não foi compreendida. Então, hoje, as sombras, elas trabalham muito, muito, muito em cima dessas pessoas que infelizmente têm muita inveja no coração, que não aceitam ser exortadas, que não aceitam modificar seus comportamentos religiosos, ortodoxos, radicais. Não aceitam. Estão sentadas no trono da religião, na cadeira do inquisidor. E essas pessoas, elas não estão compreendendo o que está acontecendo e estão sendo vítimas desses espíritos altamente inteligentes, altamente evoluídos, intelectualmente falando, seres trevosíssimos. Estamos numa verdadeira guerra espiritual. Não é? Muita coisa está sendo feita para atacar
aqueles que estão trazendo a luz. Conhecerão os acusadores da luz pelos ataques pessoais. Porque quem tem luz, quem verdadeiramente tem luz, não tem tempo para atacar os irmãos. Mas a questão não é o ataque, é tirando milhões de almas que poderiam receber aquele conhecimento, que poderão beber aquela informação e evoluir muito. A maior dificuldade nossa não é só em não amar, é identificar aqui na Terra, nos bastidores, no teatro da vida, posturas maquiavélicas que nos enganam e não nos levam a evolução moral nenhuma. O centro de tudo é a evolução moral. Todo conhecimento espírita, budista, católico, evangélico, candomblessista, umbandista, magístico, todo conhecimento deve levar a criatura humana a ser mais amorosa, a ser mais fraterna e a ser amável. Se as pessoas estão alcançando isso, não importa a religião. Se as pessoas estão alcançando isso, que continue, não pare. Continue no seu caminho. Eu me lembro de uma passagem na Bíblia, nos Evangelhos, onde os apóstolos chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós repreendemos um homem que expulsa demônios e fala em nome de Deus, mas ele não cita teu nome. Ele não fez nenhuma menção de ti, Senhor. E a visão extremamente limitada dos apóstolos. E Jesus diz para eles: não façam isso. Se ele estava fazendo bem, quem não é por mim é contra mim. Não importa o meu nome. Se ele está semeando o amor, a caridade, ensinando as pessoas a perdoarem, a serem fraternas umas com as outras, porque todo conhecimento espiritual de alto valor moral, ele é dirigido na zona das relações interpessoais. É na zona das relações interpessoais, é nesse setor aí do comportamento humano, entre uma pessoa e outra. O mínimo que existe é uma pessoa e outra. É o mínimo. Essa zona do relacionamento interpessoal, não importa se é parente sanguíneo, consanguíneo, ou se é amigo, ou se é namorado, casado, afeto, relacionamento afetivo, não importa. Mas é nessa zona que se dirige o ensinamento do Cristo. Amai-vos uns aos outros, um com o outro. Perdoe o irmão. Seja fraterno. É aí que está. As sombras, quando elas falam de espiritualidade, elas nunca vão tocar nesse ponto do relacionamento interpessoal. Elas nunca vão reforçar a necessidade primeira de buscar isso. Elas vão falar de outras coisas. Elas vão se desviar desse assunto. Elas vão trazer outros assuntos. Mas as sombras verdadeiras nunca vão mirar, nunca vão trazer diretrizes, sugestões, críticas para melhorar esse relacionamento entre um ser humano e outro, baseado no amor e na compreensão e no perdão. Eles vão passar tempo fiscalizando o trabalho dos outros, apontando falhas, querendo ser os guardiões da verdade, querendo ser os doutores da lei atual, querendo ser os apontadores das falhas alheias. Mas as relações interpessoais serão esquecidas pelos discípulos e pelos satélites das entidades trevosas. Porque é aí que está o núcleo de tudo. E muitos irmãos que já são espiritualistas, que estudam, muitas vezes se perdem muito tempo em outros assuntos. Se perdem, debatem, comentam outros assuntos. Quando o principal é os conhecimentos que dizem respeito você para com você e você para com o outro. Esse é o bojo, esse é a estrutura, esse é o cristal, esse é o tema
que mais importa para a espiritualidade? Você se conhecer para você melhor se relacionar com o outro. O autoconhecimento. Podemos dividir o autoconhecimento em dois tipos. O autoconhecimento no sentido genérico. Eu sou um ser reencarnante. Eu sou um ser palingenésico. Eu estou reencarnando sempre aqui. Eu sou espírito imortal. Eu fui criado simples e ignorante. E já passei por muitas reencarnações. Estou aqui na Terra. Já pertenci a outros mundos. É o conhecimento no sentido amplo. No sentido lato sensu. No sentido estrito sensu, mais específico, quais são as minhas imperfeições? Quais são as minhas tendências comportamentais nessa vida? Quais são os meus erros pessoais? Eu sou muito de querer fazer a vontade dos outros? Eu sou muito preguiçoso? Eu sou viciado em bebida, em álcool? Eu sou viciado em fumar? Eu sou viciado em entorpecente? Eu sou viciado em promiscuidade sexual? Eu sou viciado em criticar os outros? Eu sou viciado em agressividade? Eu sou viciado em problemas familiares? Eu brigo muito com a família? Eu não sei conviver em família? Sou excelente trabalhador. Sou um grande trabalhador. Não brigo com ninguém, mas em casa eu discuto e brigo com todo mundo. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, poderíamos dividir em duas partes. Lato sensu, sentido geral. Quem é você como ser? Você é cidadão do universo. Você é um ser cósmico. Você não é uma pessoa de uma vida apenas. O conhecimento que o Espiritismo trouxe iluminou as terapias, mostrando que a criatura, quando vem, já traz um patrimônio psicológico. Isso ajudou muitos terapeutas a compreender que muitos males que a alma tem vêm do passado, muitas tendências comportamentais que a alma tem vêm do passado, e que isso tem que ser tratado paulatinamente, não é da noite para o dia. Imaginar um caminho e uma senda que a pessoa vai se recuperar da noite para o dia, isso é uma ilusão, isso não existe. Lato sensu, estrito sensu, a minha pessoa, qual é o principal, qual é o meu calcanhar de Aquiles, qual é a minha falha nessa encarnação? Olha, de vez em quando eu sou muito agressivo, eu tenho muita ira, muito ódio, eu sou uma pessoa que tudo que me pede eu faço, eu conquisto as coisas e perco, porque eu saio dando e emprestando para todo mundo. O autoconhecimento, isso é fundamental, para que a gente possa viver bem com o outro. Então estão as duas zonas mais importantes, zonas essas de conhecimento, onde os espíritos têm falado muito, porque isso é que nos melhora. Quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais nós melhorarmos nossa relação interpessoal, mais a gente evolui. Agora imagine se eu passo boa parte da minha vida escrevendo, criticando os livros dos outros, falando sobre o trabalho dos outros, usando a doutrina para ficar preso naquela visão exclusiva de um grande pensador que foi Allan Kardec. Mas ele não é o dono da verdade. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de grande amplitude que tem que evoluir. Não pode ficar presa. Respeitar, sim. Claro que devemos respeitar as bases trazidas, mas não se cristalizar nessa visão. Temos que avançar, sem desrespeitar e sem contradizer o que foi dito, mas temos que avançar. Justamente temos que falar muito dessa parte, o autoconhecimento e as relações interpessoais. Por isso que a obra do médium Vanderlei de Oliveira, ele foi apenas o primeiro, outros virão. Fala muito disso, da postura fraterna, sincera, nas casas espíritas, que estão lotadas de espíritos doentes, na posição de médiuns e dirigentes, com atitudes extremamente anticristãs, extremamente manipuladoras, egoístas. E muitos irmãos não percebem isso. Usam a capa do palestrante espírita, do dirigente espírita, do passista. Mas são extremamente orgulhosos e arrogantes. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui, nessas colocações. Nos bastidores, estamos diante de uma guerra espiritual. E as sombras estão fazendo de tudo para granjear seus discípulos, para recrutar seus médiuns, seus responsáveis.
E muitos irmãos estão caindo, esquecendo do amai-vos uns aos outros, do perdão. Estão presos em teorias malucas, em teses de agredir. Perderam a sintonia com seus verdadeiros mentores. E as sombras estão reinando. Que a luz do Cristo planetário, do Mestre Jesus, do Pai Todo-Poderoso e dos mentores de vocês estejam com vocês. Muito obrigado.